Olá pessoal, bom, vamos para o nosso último vídeo a respeito da parte de transistores bipolares de junção, tá? Nesse último vídeo eu vou explicar para vocês um exemplo que eu fiz, tá? Para que vocês tenham uma noção, uma ideia de como esses projetos usando transistores bipolares podem ser feitos, né? Projeto de amplificadores de tensão usando transistores bipolares. Notem que o exemplo que eu vou mostrar para vocês ele pode ser feito de várias formas diferentes e várias delas corretas, né? É claro, também tem várias formas de fazer errado. Então, o que eu vou mostrar para vocês não é a melhor forma de fazer, nem é a forma correta de fazer, é uma forma de fazer, tá? Que está correta. Mas existem outras. Tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, né, a gente vai projetar, né, um amplificador com as seguintes características. Então a gente quer uma resistência de entrada de 100 kΩ, uma resistência de saída de 1 ohm, um ganho de menos 10 volts por volt. Para esse projeto nós vamos utilizar fontes de alimentação simétricas de 15 volts. Tá? Na verdade é mais ou menos, né? O VCC vai ser mais 15 e o VE vai ser menos 15. Tá? Então a gente vai usar o beta, que a gente vai considerar dos transistores, é um beta de 250. Né? No laboratório a gente faria medição, no simulador a gente simularia, veria qual beta usar, ou usaria um beta segundo o datasheet do fabricante. Aqui a gente vai tomar esse valor que é um valor típico, é um valor comum. A gente vai considerar que a resistência RS da fonte de sinal é de 50 ohms, que é típica de um gerador de função, tipo tem lá no laboratório da UFES, né? E a gente vai considerar uma resistência de carga de apenas 4 ohms, que seria o equivalente a um alto-falante de boa qualidade. Nós gostaríamos de entregar a carga a uma potência de 250 mW, e a gente vai considerar que o transistor que a gente vai usar, ou os transistores que vamos usar, eles são do tipo tal que o VA deles é de 100 volts, tá? Para cálculo da resistência real do efeito ano. Então, na hora de fazer um projeto desses, existem várias maneiras de projetar. Normalmente, a gente começa um projeto tentando atender a característica dele que é mais difícil. Tá? E isso, às vezes, é difícil da gente perceber, da gente antecipar. Nesse caso, a gente vai ver que é melhor começar pelo terceiro e último estágio. Ah, professor, vejo como isso. Porque a resistência de saída exigida ela é muito baixa. Então, por conta disso, a gente vai começar o projeto pelo estágio que a gente acha que é mais delicado. Ah, professor, e se eu não conseguir perceber isso? Bom, muitas e muitas vezes a gente começa de trás para frente mesmo, começa pelo último estágio. Então, se você está em dúvida, talvez seja uma boa forma de começar. Tá? Ou você começa no último, que é como nós vamos fazer aqui. Passa para o primeiro e depois projeta o ganho. A gente vai falando a respeito disso. Então, primeiro projeto do terceiro e último estágio. Para conseguir um RO tão pequeno quanto nós desejamos, nós vamos precisar usar o que a gente chama de um transistor Darlington. A gente não viu isso nas outras aulas, então vou mostrar agora. O que é um transistor Darlington? É uma configuração em que eu monto um único transistor, coletor, base e emissor, a partir de dois transistores, como está aqui. Então veja, esse ponto aqui vai para o coletor do transistor Q1 e para o coletor do transistor Q2. A base de Q1 está aqui. Aí, ó, do emissor de Q1 vai para a base de Q2. E o emissor de Q2 é o emissor do meu transistor Darlington. Tá? Então, quando a gente monta dessa forma a estrutura, o que acontece? Acontece que o beta desse transistorzão aqui, ó, ele é dado pelo beta do transistor 1 vezes o beta do transistor 2. Se os transistores são iguais, é igual a beta ao quadrado. Né? Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com beta de 62.500. Isso ajuda a gente bastante na hora de fazer o projeto, vocês já vão ver. Na sequência, a gente vai atender também um outro requisito que está aqui na saída, que é crítico, que é atendimento da potência de 250 mW à carga. Então, considerando que a minha resistência de carga é de 4 ohms e que a minha potência se entrega à carga é de 250 mW, eu vou usar essa expressão para determinar qual é a amplitude de sinal que eu preciso entregar para a carga. Então, o PL
é igual a 250 mili, o RL é igual a 4, calcula o VO de pico. Né? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ver que o VO de pico é de 0,5 volts. Tá? E qual é a corrente que vai passar pelo resistor de carga de 4 ohms quando eu tiver o VO de 0,5 volts? Vai ser 0,5 dividido por 4, 125 mA. Isso significa que no terceiro estágio eu tenho que ter uma corrente de polarização de pelo menos 150 mA. Perdão, de pelo menos 125 mA. Porque se eu não tiver essa corrente de polarização, eu não vou ter como fornecer essa corrente para a carga. Tá? Então a minha corrente de polarização ela deve ser igual ou maior. Igual é arriscado, deixa o transistor no limiar do corte. Tá? Então a gente deve usar maior. Nesse exemplo, nós vamos fazer para 150 mA. Vamos deixar uma margem de 25 mA. Em algumas situações, sobretudo quando a corrente de polarização necessária é um valor mais baixo, né, porque a corrente assim, entrega a carga também de um valor mais baixo, às vezes a gente usa correntes de polarização bem maiores, do tipo 3 vezes maior do que a corrente máxima se entrega a carga, ou até mesmo 10 vezes maior, ou 2 vezes maior do que a corrente máxima que vai ser entregue a carga. Para que isso? Quanto maior for a corrente de polarização em relação à corrente máxima que vai ser entregue a carga, as variações de corrente que eu vou ter por conta do que eu estou fornecendo para a carga vão ser pequenas. Isso torna o circuito mais linear. Tá? Mas não adianta eu querer fazer isso para correntes de polarização muito altas. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que submeter o transistor a trabalhar com correntes muito, muito, muito mais altas. Imagina que se eu fosse usar uma corrente de polarização 10 vezes maior, ou 2 vezes maior, eu tenho que estar trabalhando com 250 mili. Na verdade, não é nem 2 vezes maior, é 3 vezes maior. Bom, pelo menos 2, né? 250 mili. Já é bastante. Ou então, se eu quisesse usar 10 vezes maior, eu ia usar 1,25 ampere. É uma corrente muito alta. Tem transistor para isso? Tem. Mas são transistores mais caros, que têm betas menores também. Quanto maior é a potência do transistor, menor é o beta. Tá? Então, na verdade, se por um lado usar uma corrente de polarização bem maior do que a corrente máxima sem entrega à carga contribui para a linearidade da saída, por outro lado, obriga o transistor a trabalhar com potências muito mais elevadas do que as que vão ser entregues à carga. E isso é um desperdício de potência. Então, na prática, a gente busca uma relação de compromisso. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar uma corrente de polarização um pouco maior do que a corrente máxima sem entrega à carga para garantir que o transistor não corte. Tá? A gente não vai dar tanta atenção à questão da linearidade. Então, a gente vai polarizar com 150 mA. Bom, escolhida a corrente de polarização, tá? A gente agora vai ver quem é a resistência RE. Vai ser dado por VT dividido por IE, o que vai me dar 0,167 ohms, uma resistência bem baixa. Por outro lado, a resistência do efeito Early, que é VA sobre C, vai ser 100 dividido por 150 mili, né? O que vai dar 667 ohms, que é baixo. Né? Deixa eu botar um divisorzinho aqui. E aí a gente vai para o cálculo de RO. Nós vimos que o RO é RE em paralelo com o RO minúsculo, que está em paralelo com isso aqui, ó, com RE minúsculo mais o RS em paralelo com o RB dividido por beta mais 1, que é a regra de reflexão de resistência, trazendo o RS em paralelo com o RB, que está do lado da base, para o lado do emissor, para combinar com o RE. Tá? Aplicando o cálculo, certo? Eu vou ter que fazer algumas suposições. Por exemplo, tá? Quem vai ser o RS? Lembra da aula de amplificadores de múltiplos estágios? Bom, pessoal, então o RS, né, do terceiro estágio é igual ao RO, a resistência de saída do estágio anterior. E qual vai ser a resistência de saída do estágio anterior? Bom, isso não foi definido ainda, então nós precisamos arbitrar um valor. E como é que a gente arbitra um valor? A gente escolhe um valor que a gente sabe que não é difícil de ser alcançado. Então, como o estágio anterior vai ser um estágio para dar o ganho, vai ser um estágio emissor comum, uma resistência de saída de um estágio emissor comum é normalmente uma resistência média. Média quanto? 1K, 10K, 15K, 5K. Bom, então a gente vai adotar nesse caso aqui, vamos escolher, tá? Então, considerando RO2 igual a 10K, certo? Então eu já tenho o valor do RS. Né?
Agora a gente já tem o valor do RO. Agora, quem é o RE e quem é o RB? Então, essas duas resistências estão associadas com a corrente de polarização. Então, nós vamos calcular a partir dessa expressão aqui. Se eu reescrever essa expressão para evidenciar o cálculo de RE, vai ficar VE menos VBE dividido por IE menos RB sobre beta mais 1. Tá? Colocando valores, isso aqui vai dar 15 menos 0,7, VE, e aqui é o VBE, né? Dividido pelo IE, que é 150 milho, e o RB vai estar dividido pelo beta mais 1, aquele beta, que é o beta 1 vezes o beta 2, 62.501. Se a gente considerar que o RB é 820K, aí você diz assim, de onde tirou esse número, professor? Foi um chute. Ah, por que esse número? Bom, eu chutei, na verdade, primeiro 1 mega. Só que quando eu chutei 1 mega aqui, o RE deu 79 ohms. E 79 ohms não é valor comercial. Aí eu tentei o valor comercial abaixo de 1 mega, que foi de 820K, e quando eu fiz a conta, o RE deu de 82 ohms, que é um valor comercial. Então eu preferi essa combinação, tá bom? Bom, aplicando agora esses valores que eu tenho, né, 82 ohms, 667 ohms, 0,167 ohms, esse cara aqui é 10K, esse cara aqui é 820K e um beta de 62.501 aqui, né, a gente vai obter como resultado que o RO dá 0,32 ohms. Portanto, menor do que o RO pedido, que era de 1 ohm. Tem problema, professor? Não tem. Resistência de saída, quanto menor, melhor. Então, não tem problema que seja menor, tá bom? Bom, o nosso próximo passo para esse projeto de terceiro estágio é nós calcularmos qual vai ser a resistência de entrada do terceiro estágio. Lembre-se, né? Para cada estágio a gente precisa determinar resistência de entrada, resistência de saída e ganho. Então, a resistência de entrada desse cara aqui vai dar RB em paralelo com beta mais 1, que multiplica RE, mais RE em paralelo com RO, em paralelo com RE. Nós já temos todos esses valores de resistência. Então, simplesmente jogando na equação e calculando, a gente obtém 190 kΩ, que é uma boa resistência de entrada para o terceiro estágio, que é alta. Né? Agora a gente vem para o cálculo do ganho. Então, a gente viu lá, quando estudou a configuração coletor comum, ou seguidor de emissor, que o ganho é dado por esse primeiro divisor de tensão, entre a tensão VS e a tensão na base, e depois esse outro divisor de tensão, né, que vai dar a tensão em cima do resistor de saída, né, que é o RE em paralelo com o RL em paralelo com o RO. Bom, substituindo os valores que nós já temos, vamos obter uma tensão, um ganho de tensão de 0,91, menor do que 1, porém próximo. Tá? Então nós temos boas características para o projeto do nosso terceiro estágio. Uma ressalva que eu queria fazer é que esse valor de RO tão baixo, tá, ele só foi possível porque nós usamos a configuração Darlington, que tem um beta muito grande. Se nós trabalhássemos com um beta de 250, nós jamais conseguiríamos uma resistência de saída tão baixa. Tá bom? Bom, então o projeto do terceiro estágio está feito. Como eu disse a vocês, a gente agora vai para o projeto do primeiro estágio. Ah, por que não vai para o projeto do segundo? Porque no caso do projeto do segundo estágio, dele vai depender o ganho. E eu falei para vocês há pouco que a resistência de saída do amplificador de tensão, quanto menor, melhor. Então, a gente fixou em 1 ohm, mas qualquer coisa abaixo disso está ótimo. A mesma coisa a resistência de entrada, só que análogo. A gente fixou em 100K. Então, qualquer coisa acima de 100K está ótimo, não tem problema. Já o ganho não é assim. Né? Não necessariamente a gente quer o maior ganho possível, porque depende do objetivo do nosso projeto. Se a gente botar um ganho alto demais, ele pode produzir uma tensão de saída muito alta, e isso pode danificar o equipamento que vai estar conectado na carga, no lugar da carga. Então, a gente vai tentar trabalhar com o ganho mais próximo possível do pedido. Para fins de simplificação, a gente costuma adotar uma tolerância de que o ganho pode ser 10% maior ou 10% menor do que o valor pedido. Mas notem que no caso do ganho é 10% para mais e para menos. Não é como na resistência de entrada, o quanto maior melhor, basta ter um limite mínimo, dali para cima está ótimo. Não é como na resistência de saída, que eu tenho um teto, qualquer coisa abaixo do teto está ótimo. No caso do ganho tem uma faixa, ele tem que ficar em torno daquele ponto.
Então, por isso, a gente deixa o estágio intermediário, que é o que vai dar ganho, que é a parte emissor comum, a gente deixa por último. Porque aí a gente já sabe o ganho do último, já sabe o ganho do primeiro. Como os dois são coletores comuns, ou seguidores do emissor, significa que os dois vão ter ganho menor do que um. Então, significa que no estágio de ganho, que é o intermediário, o segundo, eu vou ter que ter um ganho maior do que 10, para que quando eu multiplique os 3 para obter o ganho do circuito como um todo, eu tenha o ganho de 10 desejado. Tá bom? Então vamos projetar o primeiro estágio. O requisito crítico do primeiro estágio é uma resistência de entrada maior do que 100 kΩ. O que nós vamos fazer então? Nós vamos começar por aqui. Colocamos aqui a expressão para resistência de entrada. Para poder fazer esse cálculo, eu preciso determinar quem é a resistência de carga do primeiro estágio. Lá da aula de amplificadores de múltiplos estágios, a resistência de carga do primeiro estágio é igual à resistência de entrada do segundo estágio. O segundo estágio faz o papel de carga do primeiro. Tá? Então, por isso que a sua resistência de carga, por isso que a sua resistência de entrada é a resistência de carga do primeiro estágio. Então, a gente vai considerar outra vez um valor típico. Lembrando que o estágio 2 é uma configuração emissor comum. Para uma configuração emissor comum, uma resistência de entrada da ordem de 10 kΩ é um valor fácil de ser conseguido. E se for maior? Se for maior não tem problema, a resistência de entrada quanto maior melhor. Mas em torno de 10 é um valor fácil. Então a gente vai botar um valor fácil para não ter problema. Por quê? Porque se eu prometo 10 e faço as contas do primeiro estágio com 10K, e quando eu for projetar o segundo estágio só consigo 5, então os cálculos que eu fiz no primeiro estágio não estão bons, eu preciso refazer. Então a gente escolhe um valor que a gente sabe que vai dar conta para não ter que ficar refazendo o cálculo. Ok? Bom, então a gente vai lá e vai projetar considerando essa suposição. Agora aqui, vejam, tomando I é igual a 1 mA. Por que eu fiz isso? Veja, eu tinha muita flexibilidade para fazer o projeto do primeiro estágio, porque o único requisito que eu preciso atender é a resistência de entrada de 100 kΩ. Então, para poder simplificar um pouco o meu projeto, eu fiz uma suposição. Eu escolhi um parâmetro. E o parâmetro que eu escolhi foi uma corrente de emissor de 1 mA. Professor, por que 1 mA? Não é porque eu gosto do número, mas não é só por isso. É porque é um valor de corrente que ela não é nem alta demais, vai forçar os transistores, o transistor de entrada a trabalhar com potências elevadas e dissipar muita potência, gastar muita bateria ou energia, né? Mas também não é uma corrente tão baixa que tenha o risco do transistor cortar e tal. Então é um bom valor de compromisso. Partindo dessa resistência, né, a gente pode calcular a resistência do efeito Hurd, que vai ser 100 volts dividido por 1 mA, o que vai dar 100 kΩ. Né? Eu posso partir para o cálculo de RE, certo? Que eu vou outra vez usar essa mesma equação. O beta agora é um beta de 250, a gente não vai usar a configuração Darwin, então no estágio de entrada não precisa. Tá? E aí o que é que eu fiz? Supondo que aqui é 251, que isso aqui é 1 milho, que isso aqui é 0,7, que isso aqui é 15 volts, eu chutei alguns valores de RB para ver um que desse um RE próximo de um valor comercial. Então, com 680 kΩ aqui em RB, que é um valor comercial, eu obtive um RE de aproximadamente 10K, que dá um bom valor. Pronto. Com esse valor de RB de 680 ohms e esse valor de RE de 10K, aplicando nessa equação para RI, eu obtive uma resistência de entrada de 350 kΩ, maior do que a resistência de entrada solicitada no projeto, que era de 100 kΩ. Então, essa parte da missão está cumprida. Eu vou calcular a resistência de saída, por quê? Porque a resistência de saída desse primeiro estágio vai fazer o papel de resistência série do estágio seguinte, que é o estágio que a gente ainda não projetou. Então, substituindo os valores aqui na expressão do cálculo da resistência de saída, eu vou obter 321,65 ohms. Note como deu bem maior do que no último estágio que a gente usou a configuração Darlington. Tá? Depois a gente vai aplicar os mesmos cálculos para poder calcular a resistência o ganho de tensão. Substituindo todos os valores que a gente já tem nessa expressão, nós vamos obter um ganho de 0,994, bem próximo de 1, porém sempre menor. Bom, feito isso, eu já cumpri agora com o projeto do terceiro e do primeiro estágio. Agora vou projetar o estágio de ganho, que é o estágio intermediário, que é a configuração emissor comum. Então, para começar, eu sei o seguinte, que a resistência de entrada dele precisa ser 10K. Por quê? Porque eu prometi. Quando eu fiz o cálculo do primeiro estágio,
Eu precisei atribuir um valor para a resistência de carga do primeiro estágio, que é a resistência de entrada do segundo. E esse valor foi de 10K, então eu preciso me manter fiel a isso. Pode ser maior, não pode ser menor. Da mesma forma, a resistência de saída do segundo estágio funcionou como RS do terceiro estágio. E lá eu prometi que ia ser 10K. Então eu tenho que fazer isso acontecer aqui agora. E o ganho? Bom, o ganho do amplificador como um todo deve ser 10. E esse 10 é o produto dos três ganhos intermediários, do AV1, do AV2 e do AV3. Ora, o AV1 é 0,994, o AV3 é 0,91. Quem é o AV2? Dá aproximadamente 11. Um pouquinho mais, acho que é 11,02. Só que na prática, quase todas as coisas que nós deixamos de levar em consideração para simplificar um pouco a análise do projeto são coisas que, se incluídas, contribuiriam para o ganho cair. Como eu não estou incluindo, então eu vou projetar para um ganho um pouco maior do que 11, para que, na hora que esses efeitos, que eu não estou contabilizando por simplicidade, impactarem, que numa simulação, no circuito real, eles vão impactar, eu tenho uma queda de ganho que ainda assim mantenha o meu ganho dentro do patamar esperado, que seria entre 9 e 11 volts por volt. Tá bom? Então a gente vai trabalhar, ao invés de 11, a gente vai trabalhar com 12. Ok, vamos em frente. Bom, o próximo passo é o seguinte, tá? Quem vai ser a tensão de entrada do segundo estágio? Ora, vai ser a tensão de saída que eu preciso entregar a carga que nós calculamos no começo, que vimos que era de 0,5 volts, dividido pelo produto do ganho do terceiro e do segundo estágio. Ah, por que não entra o ganho do primeiro estágio? Porque isso é, o segundo estágio está depois do primeiro. Então eu quero saber quem é a tensão na entrada do segundo estágio. Então eu pego a tensão da saída, divido pelo ganho do terceiro estágio, aí eu sei quem é a tensão na entrada do terceiro estágio, e portanto na saída do segundo. Aí eu pego essa tensão que está na saída do segundo, divido pelo ganho do segundo estágio e obtenho a tensão na entrada do segundo. Se eu fizer essa conta, né, o produto de AV2 por AV3 dá praticamente 10, tá? A tensão máxima que eu teria para poder entregar os 250 mW a carga que nós calculamos antes é de 500 mV ou 0,5 volt. Então, 500 mil dividido por 10 já me dá 50 mV. Então, essa é a tensão que eu vou ter na entrada do segundo estágio. Logo, eu não posso usar uma configuração emissor comum simples. Por quê? Porque na configuração emissor comum simples, a tensão máxima que eu posso ter de sinal na entrada é de 10 mV, né, por causa do limite da tensão VBE. E com 10 mV não vai dar certo porque eu preciso de 50. Então, uma alternativa é usar a configuração emissor comum com resistência no emissor. A introdução da resistência do emissor para a passagem de sinal também faz com que esse circuito seja mais linear e ele possa trabalhar com tensões de entrada mais elevadas. Então, é isso que está dizendo aqui. Tá? Então, a gente vai usar uma configuração emissor comum com resistência no emissor. Bom, dando sequência ao nosso projeto, quem é VP? Tá? Por que eu preciso determinar VP? Porque eu tenho que lembrar que VP tem que estar limitado em 10 mV por causa do modelo de pequenos sinais. Então, como é que VP se relaciona com VI2? Que, por sua vez, a VI, a tensão de entrada do segundo estágio, é 50 mV. Então, se relaciona através dessa expressão aqui. Ó. Tá? Porque eu vou ter, basicamente, né, algo desse tipo. Então, se a tensão de entrada aqui é 50 mil, tá? Na verdade, a rigor não é bem isso. Né? Eu vou fazer um desenho aqui, vou desenhar vermelho, que depois eu vou apagar, mas basicamente eu vou ter algo assim. Só um instante, pessoal. Então aqui eu tenho a resistência do emissor e aqui eu tenho a resistência RO do efeitor.
Aqui é o RE, aqui eu tenho terra, e aqui chega a base. Aí tem RB, aqui eu tenho RS no segundo estágio, e aqui eu tenho VI no segundo estágio. Então veja, na verdade, a rigor, essa expressão que tem aqui, tá, ela é desse ponto para esse ponto. Né? Lembrando que aqui, em cima de RE, eu tenho VP. Tá? Eu tenho VP. Então, na verdade, a relação aqui, ó, aqui eu tenho a tensão de base, VIB, tensão de entrada na base, certo? Então, o correto aqui, na verdade, era eu escrever VIB, certo? VIB. E aí, por sua vez, né? Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Por sua vez, né? Eu posso escrever aqui o seguinte. Eu posso dizer aqui o seguinte, que VIB vai ser igual a RI sobre RI mais RS2, RI2, RI2, que multiplica VI2. Tá? Então, na verdade, se eu for fazer esse processo aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o RI2 é 10K, mas o RS2 é o RO do primeiro estágio, que é apenas 321 ohms. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, só um instantinho. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, a gente vai encontrar, tá, que isso aqui é aproximadamente igual a 1. Tá? E a gente, portanto, vai poder dizer que VIB é aproximadamente igual a VI2. E aí a gente segue a análise como estava. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se isso aqui é uma boa aproximação para 1, o valor correto dá 0,97. Tá? Então, de fato, é quase 1. Tá bom? Então, dando sequência, né, a gente pode supor que VIB então, é igual a VI2. Então, eu vou ter o seguinte, que VI2 é 50 e o VP tem que estar limitado em 10 mil. Então, a partir disso daí, eu consigo fazer esse cálculo aqui. Ó. Eu vou ver que o 5 vem para cá, o 50 vem para cá dividindo, eu vou ter 1/5, menor ou igual que RE sobre RE, RE sobre RE mais RE maiúsculo. E aí, se eu inverter os dois lados, eu tenho que virar a desigualdade, né? E eu vou ter 1 mais RE sobre RE maior ou igual que 5. Logo, a partir daí, esse 1 passa para lá trocando de sinal. Eu tenho que o meu RE maiúsculo ele tem que ser 4 vezes RE ou maior do que isso. Tá? Então, continuando aqui agora para a expressão do ganho AV, é o ganho da configuração do som comum, então eu tenho o divisor de tensão de entrada, e depois eu tenho a resistência total do circuito coletor,
dividido pela resistência total do circuito emissor. Lembrando que tem o RL. Bom, o RL2, que aparece aqui, é a resistência de entrada do terceiro estágio, que nós calculamos em 190K. O RS2 é o RO do primeiro estágio, que nós calculamos em 321,65 ohms. Tá? E nós supusemos, para o projeto do terceiro estágio, que a resistência de saída do segundo, que é na prática aproximadamente igual a RC, era de 10 kΩ. Então, a partir disso, tá, a gente pode fazer agora essa análise aqui. Nesse primeiro momento, a gente vai desconsiderar o efeito de RO, porque nós não temos dados ainda para poder chutar um valor para ele. Tá? Mas ele tende a ser grande. Então, a gente vai desprezar o valor dele. Ele tende a ser bem maior do que o RC de 10K, por exemplo. Então, fazendo o cálculo aqui agora, sem botar o RO, né, supondo que o transistor é uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita, né, a gente vai conseguir, a gente quer projetar para um ganho de 12, tá? Isso aqui é a resistência de entrada 10K dividido por 10K mais 321,65, que é esse cálculo aqui. Aqui eu vou ter 10K, que é RC, em paralelo com 190K, que é a resistência de carga do segundo estágio, que é a resistência de entrada do primeiro. Omitimos o RO, supusemos o transistor uma fonte de tensão, uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita, e vamos tentar encontrar esse somatório de RE maiúsculo mais RE minúsculo. E substituindo esses valores, a gente vai encontrar esse aqui, ó. Vai dar 767. Então eu vou tomar um RE igual a 750 ohms e um RE minúsculo igual a 17 ohms. Aí eu vou ver aqui, ó, isso aqui está sendo atendido? Tá, está sendo atendido. Tá? Na verdade, o RE está sendo muito maior do que 4 vezes o RE minúsculo. Tem problema? Não tem. Bom, sabendo que o meu RE é dado por VT sobre E, VT é 25 mili, tá? E sabendo que o meu RE daqui, ó, tem que ser 17 ohms, quem vai ser o meu IE? Vai me dar um IE de aproximadamente 1,5 mA. Isso aqui corresponde a um RE minúsculo de 16,7, que está próximo de 17, vamos considerar assim. Tá? Calculando a resistência do efeito Early, que é VT sobre C, eu vou ter 100 dividido por 1,5 mili, que vai me dar 66,7 kΩ. Tá? E aí eu posso agora calcular minha resistência de saída, que é o 10K em paralelo com o RO, que vai me dar 8,7K. Ah, mas deu menor do que a resistência de entrada, perdão, a resistência série que eu prometi para o terceiro estágio. A resistência série do terceiro estágio é a resistência de saída do segundo. Está dando menor, não tem problema. Não tem problema. Porque quanto menor for a resistência de saída, melhor. A resistência série que eu tenho no terceiro estágio, ela só atrapalha. Se eu pudesse tirar, era melhor ainda. Então, deu menor, viva, não tem problema, vamos em frente. E aí agora eu chego para o cálculo do ganho. Tá? Eu chego para o cálculo do ganho. Quem vai ser o ganho agora do terceiro estágio? Perdão, do estágio intermediário. Eu tenho esse desatenção aqui e eu tenho valores para todo mundo agora. Inclusive eu tenho valor para RI, né, que a gente obteve de 10K, ele tem que ser 10K, tá? E a gente tem valor para... mas não calculamos o RI, hein? Olha só, falta um pedaço. Falta um pedaço do projeto. Então vamos calcular o RI. Então vou fazer o seguinte. Vou pegar esse pedaço aqui todo do projeto e vamos puxar ele um pouco para baixo para liberar espaço. Para a gente fazer o que precisa ser feito. Então vamos calcular o RI. Quem que é o RI dessa configuração? É RP, perdão, não é. É RB em paralelo com beta mais 1 e multiplica RE minúsculo mais RE maiúsculo. Bom, então, dando sequência no nosso cálculo, nós temos esse valor aqui, ó, esse somatório,
O beta é 25 e temos o valor de RB que nos foi dado. Vejamos, não temos o valor de RB. Também ficou faltando esse projeto, essa parte do projeto. Tá? Então vamos em frente. Para a gente poder determinar isso aqui, vamos ter que calcular um valor para RB. Então vejamos. Para determinar isso aqui, ficou faltando também determinar quem é RE. E RE vai ser igual a VE menos VBE sobre a corrente E menos RB sobre beta mais 1. Bom, a corrente a gente já viu que escolheu de 1,5 milho. Então eu vou poder dizer aqui o seguinte, que o meu RE vai ser igual a 15 menos 0,7 sobre 1,5 vezes 10 a menos 3 menos um RB que eu ainda não escolhi sobre 251. Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Se eu fizer o cálculo dessa parte aqui, ó, eu vou ver que isso daí vai dar aproximadamente 15 dividido por 1,5 milho, isso vai dar aproximadamente 10K. Aproximadamente 10K. Tá? Então, vamos chutar um valor aqui. Se eu botar um RB grande, vamos botar um mega para ver quanto é que fica. É a sexta. Aí eu divido por 251. Dá praticamente 4K isso aqui. Agora vamos calcular isso aqui. Isso aqui dá 15,7 menos 14,3 dividido por 1,5 é a menos 3. Deu 9,53K. Se eu subtrair do 4K, então isso aqui para RB igual a 1 megaohm, eu vou encontrar um RE igual a 5,55 quiloohms. E eu vou tomar um valor comercial RE igual a 5,6 quiloohms. Então determinei o RE, determinei o RB. Mas ainda não calculei a resistência de entrada. Então vamos deslocar isso aqui um pouco mais para baixo. Pronto. Agora a gente vai poder calcular a resistência RI. Então agora eu vou ter que RI vai ser igual a, vou até fazer o seguinte, em vez de fazer assim, vou pegar esse pedaço que está aqui, trazer aqui para baixo, e esse pedaço que está aqui a gente leva aqui para cima. Bom, então a gente pode agora calcular o RI, porque agora eu tenho todos os valores. Então isso aqui ó, é 767, isso aqui dá 251, isso aqui é 1 mega. Então a partir daí eu posso calcular que o meu RI vai ser igual, deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês, 767, 251 vezes, essa parte aqui do paralelo deu 192,5K, então vamos calcular o paralelo disso com 1 mega. E a gente vai obter uma resistência de entrada de 161 kΩ. Nossa, professor, mas eu tinha prometido 10 kΩ, né? E deu muito maior. Deu muito maior, mas não tem problema. Lembre-se, resistência de entrada, quanto maior, melhor. Então, seria ruim se eu tivesse feito um tremendo esforço para arrumar uma resistência de entrada muito maior do que a requerida. Mas eu não fiz muita coisa. Eu segui o projeto. Então, obtivemos uma resistência de entrada muito alta. Ótimo, não tem problema algum. Bom, então agora eu posso puxar essa parte aqui de baixo para cima. E ver a parte do cálculo do ganho.
Só ver se eu consigo subir isso aqui para caber todo mundo bonitinho. Pronto, agora vai caber todo mundo. Ok. Então, para finalizar, o cálculo do ganho, né? Então, para isso, eu preciso desse nível de tensão que eu tenho na entrada. Agora eu tenho o valor do RI, que é 161K. Então, aqui, ó, quando eu fiz essa conta aqui, o RI de segundo estágio, eu estava assumindo que ia dar 10K, né? Isso aqui deu 0,97. Deu muito mal. Deu 160K. Então, isso aqui é muito, muito próximo de 1 realmente. Então, tá ótima essa suposição aí. Então, agora, isso aqui vai dar um valor diferente, porque eu fiz essa conta supondo e deu um RE diferente aqui. Por quê? Essa parte aqui está errada. Deixa eu refazer meu cálculo. Vejamos. VE é 15, VB é 0,7, o IE é 1,5 é menos 3 divide. Pronto, aí o RB é 1 mega. E o beta é 250 mais 1, 251. Aqui está errado esse cálculo. Tá? Então, essa continha aqui está equivocada. Então, vamos apagá-la. E esse aqui não precisa, porque a gente já usou lá para calcular. Então, vamos só verificar se o ganho dá esse mesmo. Então, eu vou ter que o meu AV vai ser quanto? Bom, a minha resistência de entrada deu de 161K. E aí o meu RS é de apenas, a resistência real do primeiro, 321,65. Isso dá 0,998, esse divisor de tensão de entrada. Né? Ok. E agora eu vou calcular esse paralelo. O paralelo vai ser de 10K, um paralelo com 66,7K, um paralelo com 190K, o que dá 8,31K. Então esse paralelo aqui, ó, dá 8,31K. Vamos dividir isso aí por 7,67, dá 10,84, tá? E agora eu vou multiplicar por esse divisor de tensão inicial, que é 0,998. Isso aqui vai me dar um AV de menos 10,82 volts por volt. Note que deu um pouco acima dos 10 esperados. Tá? Isso aqui, lembrando que esse é o AV do segundo estágio. Tá? Então agora eu preciso calcular o AV total, que vai ser o AV1 vezes o AV2 vezes o AV3. Então isso aqui vai dar 0,994 vezes 10,82. Eu vou omitir o sinal, tá, pessoal? Porque a gente quer calcular. Não vou omitir, não. Vou botar o sinal aqui. Vezes 0,91. Então, se eu multiplicar isso aí tudo agora, eu vou obter um sinal, um ganho AV no final de menos 9,8 volt por volt. Um pouco abaixo dos 10 volts por volt desejados. Vejam como foi importante, né, eu projetar
para um ganho um pouco maior do que o menos 11 que eu tinha calculado a princípio. A gente projetou para menos 12. E por que apareceu essa diferença? Porque aqui nesse cálculo eu considerei o efeito de RO que eu não tinha considerado inicialmente, porque eu não tinha como saber qual era, porque eu não tinha escolhido ainda a corrente de polarização. Tá? Bom, isso conclui a nossa análise, o nosso projeto, aliás. Tá? E, bom, se eu fosse desenhar esse circuito, né, ele seria um circuito desse jeitão aqui. Vamos fazer aqui. E aí a gente encerra. Sai um pouco mais de espaço, vamos ver se eu consigo resolver. VS, RS, esse RB do primeiro estágio. Vamos ver aqui de quanto que ele é. 680K. Tá? Aqui vai para mais 15. Aqui eu tenho menos 15. E o RE do primeiro estágio deu de 10K. Então aqui é 10 kΩ. Aqui sai com acoplamento capacitivo para o próximo estágio. Bom, aí como é que eu conecto o próximo estágio? Aí eu já conecto direto. Aqui eu vou ter RB para o terra. Quanto é o RB desse estágio? Acho que é 1 mega. RB, aqui, 1 mega. Então a gente vai vir aqui, vou botar 1 mega ohm. Aí que chega no transistor. Eu tenho resistência no emissor. Eu esqueci de um detalhe importante. Vamos corrigir. Na verdade, pessoal, aqui, o que nós estamos calculando aqui, não é RE, né? Porque se vocês olharem aqui no circuito que eu ia desenhar, o que é que eu tenho aqui? Ó? Esse é o RE e esse é o RE minúsculo. Então vejam, quando eu calculo a polarização, eu tenho que me ligar que por aqui passa a corrente de polarização. Então ela passa por esses dois resistores. Então aqui nesse cálculo, não é apenas RE. Isso aqui é RE maiúsculo, né? É RE minúsculo, mas RE maiúsculo. Certo? Então, se esse somatório aqui dá 5,55K, então significa que o meu RE vai ser igual a 5,55K menos o meu RE minúsculo. Portanto, o meu RE vai dar igual, lembrando que o meu RE minúsculo é de 750 ohms, seria de 4,8
quiloohms. Só que isso não é valor comercial. Então eu vou escolher RE igual a 4,7 quiloohms, porque esse sim é um valor comercial. Então aqui eu vou ver, e aqui vai ser 4,7 quiloohms, aqui vai ser 750 ohms, aqui vai ser igual a 10 quiloohms. Nós escolhemos RC igual a 10 quiloohms. Agora o próximo passo, a saída desse estágio é aqui. Capacitor de acoplamento e chega no próximo estágio. Aí aqui eu tenho RB para o terra. Quem é o RB do terceiro estágio? Está lá no começo. Então, no terceiro estágio, o valor do RB que a gente vai considerar é de 820K. Então aqui eu tenho, vou botar do lado de cá para ficar mais fácil. $820K, tá? Bom, aí aqui vai para a entrada do transistor. O coletor está em mais 15 volts. Aqui está em menos 15 volts. Tá? Aí aqui no emissor eu vou ter RE, que vai para menos 15 volts. Daqui sai o capacitor de acoplamento e vai para a minha resistência de carga de 4 ohms. A minha tensão de saída, VO. Tá? Então, quem é o valor do RE desse estágio? É de 82 ohms. Isso finaliza o desenho do projeto que nós fizemos. Notem que não é necessário eu repetir o capacitor. Se eu tenho um capacitor na saída desse, eu não preciso botar outro capacitor na entrada desse. Tá? Com os dois capacitores em série, não é necessário. Basta um capacitor. Ok? Bom, pessoal, isso encerra o nosso projeto. Vejam que a gente projetou um circuito bem complicado, só que como a gente foi projetando por partes, como a gente aprendeu na aula de amplificadores de múltiplos estágios, o projeto não ficou difícil. Tá bom? Eu agradeço a vocês e desejo a vocês boas festas. A gente retoma as aulas a partir do início de 2021. Estudem e muito obrigado.